ser Paulo. Seria ser Paulo. Olá, gente que acompanha e gosta do futebol goiano, aquele abraço para todos vocês. Esse vídeo tem um foco aí no Goiás, mas ele acaba sendo abrangente para todos os nossos dirigentes e todos os nossos torcedores. Semana passada eu gravei um vídeo sobre o bairrismo e este vídeo quase que coincidiu com a decisão da diretoria do Goiás em dividir o estádio Serra Dourada ao meio para o jogo contra o Flamengo, ou seja, metade do espaço destinado à torcida alviverde, metade do espaço, quase metade, destinado à torcida flamenguista. Evidentemente essa decisão causou uma grande repercussão. Eu ainda não havia gravado e projetei justamente para essa segunda-feira para falar sobre este tema e apresentar as minhas ponderações sobre o que eu imagino desta decisão da diretoria do Goiás. Vamos primeiro aqui a um enredo do que é que aconteceu, Primeiro, lá atrás foi divulgado que se havia feito uma proposta para o Goiás para tirar o jogo aqui de Goiânia, R$1,5 milhão, feito por empresários, e a versão que chegou até a mim é que o Marcelo Almeida tinha gostado dessa proposta e tinha ido e foi então até o Ailê Pinheiro para tratar dessa questão, e o Ailê barrou. Não sei se prossegue, se procede essa informação, mas eu sei que os dois, nunca ouvi nenhum dos dois comentarem sobre este assunto, mas essa versão chegou para mim e chegou por gente que conhece bem os bastidores do Goiás. O fato é que o jogo ficou em Goiânia. Então, na semana passada, o Goiás toda semana, talvez você torcedor não acompanhe, mas tem um grupo de imprensa do Goiás, tem dos outros também, eu inclusive estou em todos. Tem um grupo destinado à imprensa no Goiás, um no Vila, um no Atlético. E na semana passada, o Goiás sempre utiliza este grupo de imprensa para publicar as questões referentes aos ingressos, valor de ingresso, local de venda, quando começa a venda, todos aqueles detalhes. E na semana passada o Goiás publicou lá este memorando, vamos dizer assim, do jogo contra o Flamengo. E aí estava lá a destinação de praticamente 20 mil lugares na cadeira e na arquibancada para torcedores do Flamengo. Aí quando o Goiás não vinha adotando mais essa prática de dividir o estádio ao meio. Então, quando questionado, o presidente Marcelo Almeida afirmou que foi uma recomendação da Polícia Militar. Inclusive, assim, logo em seguida, essa nota de recomendação da Polícia Militar já ganhou a internet e foi viralizada, e assinada pelo comandante do batalhão de eventos. E aí, a polêmica já estava feita. Eu quero, primeira coisa, eu quero ir nessa sequência. Primeiro, a Polícia Militar, neste caso, ela é totalmente incoerente, pois quantos e quantos jogos com participação da polícia e também no Ministério Público, quantos clássicos não aconteceram aqui em Goiânia, e clássicos assim, para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, quantos clássicos não aconteceram aqui com torcida única, justamente porque, segundo a polícia, poderia ocorrer atos de violência. Isso em jogos de 5.000 pessoas. E quem conhece os bastidores sabe que as torcidas organizadas de Goiás e Flamengo têm uma grande rivalidade. Aí, neste momento, com essa grande rivalidade, o que é que a polícia pede? Para que o estádio seja dividido ao meio. Ou seja, se nós temos um pequeno problema, por que não aumentá-lo?
No Serra Dourada, quem frequenta ali sabe que foi feita uma divisão para essas torcidas de fora, do lado direito das cabines, onde cabem ali em torno de 6.000 pessoas na cadeira e na arquibancada. E este local foi destinado para os jogos contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, enfim, grandes adversários que têm grandes torcidas aqui em Goiânia, que já vieram aqui à capital. Todos eles, as torcidas deles se acomodaram ali, a torcida do Vasco também, e não teve problema. Aí eu questiono, qual é a diferença para o policiamento de fazer o policiamento de 6.000 corintianos, 6.000 são paulinos, 6.000 flamenguistas, 6.000 torcedores do Manchester United? Nenhuma, né? Nenhuma. Mas enfim, a polícia recomendou. Para mim um erro, mas recomendou. Aí o Goiás teve, obviamente, a oportunidade de falar assim, oh, obrigado pela sua sugestão, obrigado pela sua recomendação, mas nós vamos manter o mesmo padrão que vinha sendo utilizado nos outros jogos. Não. A diretoria do Goiás optou por aceitar essa conveniente recomendação, né? Não senti por parte do Goiás nenhuma vontade de contrariar a recomendação. Aí o Marcelo justificou nas entrevistas que seria muito complicado não acatar, porque qualquer coisa que acontecesse recairia sobre o Goiás. A questão de segurança pública, lógico que todos nós como sociedade temos uma participação, mas o principal articulador e o principal responsável pela segurança pública no Brasil é a polícia. Ela precisa dar conta fazer esse serviço, porque se ela não faz, não somos nós que vamos fazer. Então, uma recomendação para fazer diferente de tudo que já foi feito até agora, e o Goiás aceitou. Então, para mim, isso muito mais do que uma decisão política, ela é uma decisão muito baseada na nossa mentalidade, a nossa mentalidade pequena, a nossa mentalidade provinciana. Por isso que se toma esse tipo de decisão. E o Goiás é um time de uma mentalidade pequena. Tanto é que o Goiás vem diminuindo de tamanho há mais de uma década. O Goiás de hoje, 2019, ele é um Goiás menor do que era o Goiás em 2009. A tendência é que o Goiás de 2020 seja menor também. O Goiás passa por um processo de encolhimento, mesmo estando neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro, mas nesta década o Goiás disputou a Série A em 2012, 13, 14, 15 e agora em 2019. O Goiás vai fechar. Esta será desde 1970 a década em que o Goiás disputou menos vezes a Série A do Campeonato Brasileiro. E isso faz parte de um processo de apequenamento. Então, no fundo, o que é que a diretoria do Goiás, encabeçada pelo Marcelo Almeida, fez? Ela tinha duas opções. O estádio estaria cheio. Não precisa ter dúvida nenhuma disso, amigo. O estádio, que agora comporta 42.000, o Serra Dourada voltou a crescer, depois de uma grande fase de encolhimento, o estádio agora tem capacidade para 42.000. O estádio estaria cheio de esmeraldinos ou de flamenguistas. Então, ficou para a diretoria do Goiás, e mais especificamente o seu presidente Marcelo Almeida, escolher. Ele queria um estádio cheio de esmeraldinos, com um preço mais comum, né? Que não fosse esse preço abusivo, ou ele queria um estádio meio a meio, com uma grande presença de flamenguistas e faturando mais. Ele escolheu a segunda opção. Foi uma escolha que, como presidente, ele tem direito, ele paga conta, tudo, mas para mim, uma escolha de quem pensa pequeno. O Goiás, ao escolher isso, ele mostra que é um time que ele está pensando até quinta-feira, que é a data do jogo. Ele não pensa a longo prazo, ele não pensa futuro. Porque vamos voltar um pouco na história. Quantas e quantas vezes lá no passado o Goiás dividiu o estádio ao meio? O Goiás dividia o estádio ao meio com São Paulo, com Palmeiras, com Flamengo, com Corinthians. Qualquer time do Rio, São Paulo que vinha aqui, ia lá, passava a grade no meio e dividia. O Goiás cresceu o que na vida dele com isso? O Goiás mudou de patamar quando
fazendo esse tipo de divisão? Nunca, não mudou nada. Mas mesmo assim, o Goiás agora resolve adotar uma velha e pequena prática, essa de dividir o estádio ao meio. Para mim, tudo isso fruto apenas de uma mentalidade provinciana. E o Goiás é um time altamente provinciano. Beleza, gente? Essa é a minha avaliação sobre este acontecimento. E já adianto, nós teremos mais flamenguistas do que esmeraldinos no Serra Dourada nesta próxima quinta-feira. Por quê? O flamenguista ele vai gastar esses R$200 dele uma vez no ano. Esse ano ele não gasta mais com futebol, né? Não gasta mais com ingresso de estádio. Já o torcedor do Goiás é aquele que foi contra o Grêmio Anápolis, foi contra o CSA, foi contra outros times. E ele terá outras opções para ver o Goiás por um preço bem mais popular, vamos dizer assim. Tranquilo? Um abraço a todos vocês. Essa é a minha opinião sobre este fato. Até a próxima.